Bom, então vamos lá, pessoal. Eu sei que eu fiquei um pouco longe do canal aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, mas é uma coisa boa sobre ficar longe do trabalho aqui no YouTube é que quanto mais tempo você passa longe da plataforma, mais ideias de vídeo você tem. Sim, é um pouco contraintuitivo, é um pouco diferente dos outros trabalhos, mas quanto mais tempo tu passa fazendo qualquer outra coisa que não seja vídeos, mais ideias de vídeo você tem. Nesse vídeo aqui, cara, eu acho que vai ser um dos melhores vídeos aqui do canal, porque eu vou juntar três assuntos que são muito importantes. E eu quero fazer uma reflexão com vocês, que será uma reflexão breve, mas que pode abrir o olho aí de muitas pessoas. E é claro, o objetivo aqui desse canal é sempre tentar trazer uma perspectiva nova para sua vida, para sua realidade. E que, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre o caso do Maduro, o Maduro foi pego e etc. Mas o que que isso de fato impacta na sua vida? Você como um ser humano, você como um brasileirinho médio, tá? Então a perspectiva que eu sempre tento trazer uma perspectiva diferente. E até por isso, muitas vezes eu fico um tempo sem fazer vídeos, e também eu não sou sempre o primeiro a trazer o assunto, eu não pego o assunto hypado e trago aqui pro YouTube. Não, geralmente eu fico pensando ali alguns dias sobre a coisa. Bom, dito isso, nós temos alguns assuntos relevantes aqui para falar, que seria Venezuela, democracia e armas, tá? Vamos começar pelo mais simples de todos, que é o caso da Venezuela. Uma coisa que a gente tem que concordar, e que com certeza se você segue esse canal aqui você vai concordar, é que a retirada do Maduro foi algo bom, tá? Eu não sei qual que é a sua ideologia política, econômica, etc. Mas o fato é que não tem outro jeito. Simplesmente não tem outro jeito. Eu até vi um Twitter de um cara que é desonesto intelectualmente, tá? O cara até entende do assunto esporte, inclusive ele faz a cobertura do meu time, que é o Corinthians. Então, vez ou outra, acabo assistindo um vídeo do cara, só que, assim como a maioria dos jornalistas, embora eles entendam de algum assunto ou outro, eles sempre tentam colocar política no meio da coisa e geralmente eles falam merda. Nesse caso, o jornalista da vez ele falou o seguinte: em dias como esse, a gente descobre os porões da ignorância, da burrice e da desonestidade intelectual. E o mais grave, com orgulho. Dá para ser contra uma ditadura e igualmente contra a violência. Limites intransponíveis e ataque à soberania de um país. Porra, é tão óbvio. Isso aqui foi escrito por um jornalista de esquerda, pessoal, do ramo esportivo, que eu tenho algumas coisas para falar sobre esse cara. Não sei se merece, se ele merece que eu dê essa atenção para ele, mas o que ele quer dizer aqui? Ele tá querendo dizer que os Estados Unidos não deveriam entrar na Venezuela e prender o Maduro. Ele diz que isso tem que ser resolvido internamente com os venezuelanos, o governo venezuelano e toda a cúpula de gestão da Venezuela. Só que a galera não, né? Eu acho que esse cara esquece que o chavismo já dura 27 anos, cara. 27 anos. Irmão, se você tem um problema, se esse país tem um problema que não foi resolvido em 27 anos, você acha que em algum momento esse problema vai ser resolvido? Se a elite, se os ditadores não foram retirados em 27 anos, por que diabos tu acha que nos próximos 2 ou 3 anos eles iriam sair? De fato, a Venezuela precisava dessa ajuda. E isso é um fato. Isso é um fato. O que as pessoas confundem, ou não querem entender, ou são desonestas intelectualmente, é sobre o custo dessa operação, o preço dessa ajuda. Tá? Então, a gente tem o fato que foi bom, foi algo importante, deveria ter acontecido, e outra coisa que está relacionada,
mas ela não impacta no fato em si, porque o fato foi bom, é o preço da ajuda. E é claro, eu sou cristão e os cristãos gostam de dizer: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. E aqui eu digo para você, não existe uma ajuda de um país para o outro sem que seja trocado um favor ali no meio. Então, sim, o Maduro ter saído foi algo bom, foi algo importante. O preço será muito caro, com certeza. O Trump não faria isso se ele não tivesse algo para tomar em troca, tá? E o que você tem que entender sobre isso é o seguinte: sempre que você terceiriza um problema, você cria uma dívida. Então, sim, a retirada do Maduro foi algo bom, tá? A Venezuela não conseguiu resolver o problema que ela tinha, só que isso vai gerar uma dívida, tá? Isso gera uma dívida. E é isso que eu quero falar para você. O problema de não resolver os seus problemas. O homem que precisa de outro homem. Toda vez que você aceita ajuda externa, você cria um novo problema. Então, quando eu falo que a gente tem que fazer uma reflexão correta sobre o assunto, é o seguinte: para sua vida, o Maduro foi preso. O que que isso impacta? Diretamente, muito pouco. Mas a lição sobre isso impacta muito na sua vida. E qual é a lição? A lição é o seguinte: a Venezuela tem um problema que não conseguiu resolver internamente. Como é que você pode levar isso para sua vida? Simples. Você tem que ser a pessoa que resolve os seus próprios problemas. E aqui a gente vai criar uma fanfic. Vamos criar uma fanfic. Imagina, fecha os olhos, fecha os olhos. Imagina que você tem aí uma esposa e uma filha. Você é casado, tem uma esposa e uma filha, tá? Não vou dar o exemplo feminino porque eu tenho 1% de ouvintes mulheres, então não faz nem sentido. Mas você que é mulher e assiste esse canal, seja muito bem-vindo. Mas vamos lá, imagina que você tem aí uma esposa e uma filha. Imagina que a sua casa tá pegando fogo. Você pode tentar entrar na sua casa, salvar a sua filha e salvar a sua esposa. Você analisa todo o contexto da situação e você chega à conclusão de que, sim, é possível entrar lá e fazer tudo isso. Só que você tem medo de entrar e fazer tudo isso. Você analisou e você viu, é possível, mas você não faz. O que que você faz? Você espera pela ajuda de um bombeiro. Aí um bombeiro olha a situação, ele faz uma reflexão e pensa, poxa, é possível entrar lá, eu vou me fuder um pouco, só que eu vou salvar aquelas duas pessoas. O bombeiro entra, salva sua mulher e salva sua filha. Tá? No momento que isso acontece, automaticamente, a gente vai levar um pouco pro lado Red Pill, mas automaticamente aquela mulher e aquela garota, elas se sentem protegidas por um outro homem. E o que que aconteceu aqui? Você não resolveu o seu próprio problema, então você gerou uma dívida. Galera, toda vez que você não resolve o seu próprio problema e outra pessoa resolve, você gera uma dívida. É claro que eu tô dando um exemplo extremo aqui, de um cara que teria que entrar numa casa em chamas para salvar a vida de duas pessoas. É um exemplo extremo, mas isso acontece nas pequenas coisas. Isso acontece nas pequenas coisas. Você precisa resolver os seus próprios problemas. Você não pode deixar na mão dos outros. Isso gera dívidas. E aqui vai ter uma galera que vai levar mais pro lado contratual e moral, onde se a pessoa te ajudou, você instintivamente tem uma dívida com ela, tá? Uma questão moral mesmo, uma questão ética. Se bem que moral e ética são diferentes, mas isso é papo para outra história, só para você me entender. Mas também tem aquela galera que vai levar pro lado espiritual, onde houve uma ajuda e acabou gerando uma dívida, e mesmo que ela não seja cobrada, espiritualmente você está devendo a outra pessoa. Então é por isso que você tem que resolver os seus próprios problemas. Lembra do meu vídeo anterior? Cada cão que lamba a sua caceta. Não é de propósito, tá? Mas basicamente a grande parte dos vídeos aqui do canal eles seguem uma linha de raciocínio infinita, onde eu parti do pressuposto de que, vamos lá?
Pegar o vídeo mais antigo. Ah, tá. Como ser invisível me trouxe paz. E aí a gente tem a cronologia toda aqui de Bitcoin, sobrevivencialismo, anarcocapitalismo e os vídeos de hoje em dia, tá? Então, tudo segue a mesma linha de raciocínio, tá? E eu não sei onde isso vai parar. Mas enfim, toda vez que você aceita ajuda externa, você cria um novo problema, você cria uma dívida, tá? E é isso que você tem que entender. E não é à toa que muitos brasileiros, principalmente não, né? Brasileiros de direita, conservadores, ficaram molhados com a situação. Eles pensam que os Estados Unidos deveria intervir no Brasil. Você, você acha que os Estados Unidos deveria fazer a mesma coisa no Brasil? Você gostaria de gerar essa dívida com os americanos? Digo isso porque pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Um exemplo é a Coreia do Sul criou uma dívida com os Estados Unidos na guerra contra a Coreia do Norte. Então a Coreia do Sul teve uma dívida com os americanos e a Coreia do Norte teve uma dívida com a China. Acho que é, acho que é bem melhor você pagar a dívida com os americanos, né? Nesse contexto. Mas enfim, de fato, sempre que acontece uma ajuda assim, você vai gerar uma dívida. Beleza. Agora, quando a gente fala desse assunto, só tem uma coisa que eu consigo pensar como resultado final. Por que a Venezuela não consegue resolver os seus próprios problemas? E por que o Brasil também não consegue resolver os próprios problemas? Porque os problemas ligados ao Estado são bem simples. O Estado tem o monopólio da força. O Estado tem armas, o Estado tem exército, o Estado tem tanques. O Estado brasileiro tem tanques? Não sei. Enfim, deve ter, né? Não vai usar, mas deve ter. Mas a questão é que tem. Eles não precisam usar, porque eles têm. Quando você tem o monopólio da força, você basicamente pode fazer o que quiser. E a Venezuela era isso. Não tinha como ter outra solução, porque o povo venezuelano não tinha armas. Então não tinha outra saída, vocês entendem? Não tinha o que fazer, porque quando você está desarmado, você não pode fazer nada contra o autoritarismo. E é a mesma coisa que acontece no Brasil. Embora algumas pessoas tenham armas, elas são desorganizadas para tentar fazer alguma coisa no Brasil. E calma, eu não tô falando que tem que ter uma revolução no Brasil, tá? Eu só estou refletindo sobre o assunto. Bom, eu não sou o cara mais extremista do mundo, tá? Mas para você entender esse conceito de Estado fortemente armado e Estado fortemente armado e população desarmada, você tem que entender uma lógica simples. Vamos supor que eu e você estamos fazendo um negócio. Então você está fazendo um negócio com um viajante e a gente vai entrar ali na mesa de negociação. Se nós dois estamos fazendo um negócio e nós estamos desarmados, você pode ter confiança e desconfiança em mim. E eu posso ter confiança e desconfiança em você. Afinal, nós estamos desarmados. Eu dependo de confiar em você, você depende de confiar em mim. Até aí tudo bem. Agora, se cada um de nós tem uma faca, aí a gente já consegue ter o respeito um do outro, tá? Mas é um respeito através do medo. Então, quando nós estamos desarmados, a confiança reina. Quando nós temos uma faca, a gente pode entrar em atrito e aí a gente já tem um pouco mais de respeito através do medo. Só que, se eu tenho uma arma e você não? Aí tudo muda. Por quê? Porque se eu tenho uma arma e você não, eu tenho a sua vida. E aí a negociação nunca vai ser justa, cara. Nunca vai ser justa. Esse é um contexto onde eu englobo coisas pequenas. Eu tô falando aqui de negociações um para um. Mas isso se estende também entre países, entre nações, entre estados, governos. O cara que tá desarmado, ele não tem solução, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque o estado fortemente armado tem a vida da população. É por isso que não tem revolta, é por isso que a maioria das pessoas aceita tudo. Porque se não aceitar, simplesmente perde a vida. E nesses casos,
chega alguém mais forte, como os Estados Unidos, e tenta resolver um problema. Só que, é claro, isso gera uma dívida. Então você entende que a situação da Venezuela não é fácil? Não é nada fácil. Mas, dentre todas as possibilidades, aconteceu o que poderia acontecer de melhor, certo? Outra coisa que você tem que entender é que armas ditam as regras. Quem tem mais armas, quem sabe usar armas corretamente, tá sempre muito à frente. E até por isso... eu não ia prometer, mas eu acho que eu vou prometer. Na minha comunidade fechada lá na Toca do Coelho, eu vou fazer uns 4 ou 5 vídeos sobre armas, tá? E serão vídeos bem interessantes sobre posse de armas, sobre hack, como tirar a posse e o porte pela Polícia Federal e etc. Não é muito difícil você conseguir isso hoje em dia, tá? Eu já falei isso aqui em outro vídeo. A maioria de vocês aí, acima de 23 anos, vocês podem ter... 23 ou 25, não lembro exatamente, mas vocês podem ter armas e até... Cara, pelos caminhos que eu vou te indicar, vai ser até simples de conseguir, tá? Vai ser até simples. Mas enfim. Queria passar um vídeo sobre isso que também é um pouco não, é muito relevante, tá? Esse vídeo tá no canal do MBL e a gente vai falar disso também. Mas eu vou deixar aqui passar o vídeo do Mr. Catra falando sobre o desarmamento. Olha que vídeo interessante, vamos lá. Foi Israel, viu um povo todo armado. Muito armado. Um povo Bem armado. todo armado. Bem armado. Mas quer que eu diga legal? Todo mundo se respeitando. Sim. Uma educação, bom dia, boa tarde, boa noite. Com licença. É isso, mano. É tudo, mano. É uma educação. E você vê as pessoas cuidando do que é seu. Entendeu, irmão? Aqui não, mano. Aqui é a maior burrice do mundo. Pô, o povo não precisa. A polícia não tá aguentando. Aí nego me faz um desarme. Desarmou quem? Desarmou o povo, porque o bandido não foi entregar as armas. Boa. Então quer dizer que nós, povo, a gente tem que se desarmar pro bandido vir com mais tranquilidade roubar a gente. Vem de boa. E dentro do fundamento legal, eu acho que todo mundo, no Brasil, então, todo mundo tinha que... Passou de 18 anos, todo mundo tinha que estar com o seu revólver. Cada um faz a sua proteção. É a nossa... Aí que eu queria ver nego estuprar os outros, a filha dos outros. Eu queria ver. Porque hoje em dia é mole. Hoje em dia é mole que o plano de segurança desarmou o Brasil inteiro, desarmou todo cidadão de bem, deixou os bandidos tudo armado. Mas eu entendi por quê. Porque se a população toda tivesse armada, esses safados hoje em dia estão correndo. Olha aí que coisa interessante, né, pessoal? O vídeo tá no canal do MBL. No canal do MBL. Cara, é engraçado, né? Não é o MBL que quer proibir o funk no Brasil todo, mas o vídeo tá no canal do MBL. Aqui o funkeiro mais conhecido da história do Brasil, Mr. Catra, conhecido também por seu pai. E, cara, é uma contradição do caralho, né? E eu não vejo muitos vídeos do MBL a favor do porte de armas pro brasileiro médio, mas enfim. Fica a dica aí, né, MBL. Bom, acho que a gente já pode parar de falar sobre armas. E Alexandre de Moraes é o nosso último assunto aqui. Porque a gente precisa falar sobre democracia, pessoal. Democracia é um assunto importante. E eu quis trazer isso aqui também para esse vídeo, porque o Brasil vive uma situação parecida com a da Venezuela. Onde nós temos aqui alguns governantes que mandam e desmandam, passam por cima das leis e etc. Mas não é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Até porque eu só tenho a agradecer, cara. Agradecer ao que ele fez. Eu vi um vídeo muito interessante do canal Ação Horizontal. Eu acho que o nome do cara é Alisson. O cara que fala lá, o dono do canal, né? E ele falou algo bem interessante. O Alexandre de Moraes é uma pessoa que você tem que agradecer, cara. Todo dia você tem que agradecer o Alexandre de Moraes, porque ele mostrou para todos o real resultado do que é uma democracia. Uma democracia é exatamente isso. E não importa o começo de um processo democrático. O que importa é o final, é como ele acaba. Como as coisas se desenrolam e acabam sempre da mesma forma, que é com algumas pessoas mandando e desmandando num país todo.
independente se o começo ou o meio funcionam, o resultado é sempre esse, tá? Então, você tem que agradecer porque esse cara, ele mostra para todo mundo todo dia o que é uma democracia. Então, o que a gente está vivendo hoje é o resultado final do que é uma democracia. Democracia que não é a vontade da maioria. A democracia é uma forma de controle, onde o Estado usa a maior parte da população de massa de manobra. E essa maior parte da população é uma população improdutiva, que sobrevive às custas dos mais produtivos. Então, o Estado consegue, através da democracia, controlar a maior parte da população improdutiva para escravizar os mais produtivos. Nesse caso, você, tá bom? E o resultado disso é que de 4 em 4 anos, você escolhe quem vai te esfolar. E aí você vai ter a raposa de 9 dedos que te esfola pra caralho, e você vai ter o bananinha. Porra, não vou xingar o Bolsonaro aqui, mas você vai ter lá o cara já tá todo fudido, né, velho? Eu não tenho como xingar esse cara, eu tenho só dó. E você vai ter o outro ali que te esfola um pouco menos, né? Então, independente de quem te esfola mais ou te esfola menos, o objetivo dos dois é apenas ficar mais 4 anos. Então você automaticamente dá seu voto, tu perde um dia não, tu perde 3 horas da tua vida para ir votar em quem vai te esfolar mais ou menos, sendo que o único objetivo daquela pessoa e das pessoas ao redor daquela pessoa é permanecer lá por mais 4 anos. E esse é o resultado da democracia. E se em algum momento aparecer alguém que minimamente tente te ajudar, o próprio Estado vai dar conta de expurgar aquela pessoa. É isso que vocês têm que entender. Você sai de casa na festa da democracia de 4 em 4 anos a votar em pessoas que vão te esfolar, que vão te escravizar. E se em algum momento alguém tiver a simples ideia de tentar beneficiar a sua vida, não se preocupe, porque existirão pessoas que vão fazer essa coisa não acontecer. Tá bom? Eu acho que deu para entender. Então, é isso. Bom, pessoal, antes de encerrar o vídeo, queria avisar para vocês, aqui na descrição tem o meu curso de inteligência artificial. Não sei se vocês sabem, eu sou dono do canal Preguiça Artificial aqui no YouTube, um dos maiores canais de IA do Brasil. Então tem um curso aqui onde eu te ensino a usar todo tipo de IA, desde imagem, vídeo, texto, música, você vai aprender de tudo. E também aqui abaixo tem o meu curso de YouTube, tá? Então eu utilizo IA, eu trabalho com o YouTube, eu só ensino pra vocês, galera, coisas que eu faço, tá? Eu não ensino nada que eu não faço, você não vai aprender a ser pedreiro, você não vai aprender a programar, não, aqui eu só ensino o que eu faço. Trabalho com o YouTube e também utilizo IA no meu dia a dia, beleza? E também, se você tem interesse, aqui abaixo tem a minha comunidade no Discord, é uma comunidade fechada, é uma comunidade paga, o pessoal lá dentro é muito gente boa. Cara, dificilmente tu vai entrar lá, vai assistir os vídeos exclusivos que eu fiz, vai assistir o material que a galera postou e a sua vida não vai mudar. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Então, se você quer ir conhecer um pessoal, gente boa, que pensa como a gente, o link da comunidade também tá aqui abaixo. Bom, e por esse vídeo é só. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.